obrigado pela oportunidade. Que privilégio, Senhor, de desfrutar desse ambiente. Tu és aquele que diz o alto e sublime, que habita no alto e santo lugar, mas habita também com o sincero e com o contrito de espírito. Nós nos reunimos para o culto e eu decido cultuar a Ti, Senhor. Essa oportunidade eu me deixo levar para o que é perfeito. Quero ser mesmo instruído, alcançado, e que Teus planos e propósitos peguem a minha atenção. Eu quero concordar com Você. Deus disse, eu creio, está decidido. Eu acolho como assinado. Eu abençoo aos meus irmãos, Pai. Estamos em família. E que o Senhor tenha liberdade de ir de encontro às necessidades. Tem pessoas que despertam em Ti grande compaixão. Que o Senhor possa responder a cada uma das necessidades aqui. Tenha liberdade de operar, tanto querer como realizar, mas também de manifestar. Em nome de Jesus. Pelo Teu Espírito. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Quiseram excelente trabalho. Fiquem prontos. Amém. Pode sentar. Boa noite, graça e paz. Amém. Sejam multiplicados nas nossas vidas. Isso vem pelo conhecimento de Deus. Estamos no lugar certo. Amém. Deus conhece esse endereço aqui. Amém. É alegria poder fazer parte. Aqui o Guará tem uma história muito forte sobre Brasília, né? Foi aqui que iniciou aquilo que Deus está fazendo por intermédio dessa região aqui. Tivemos nesse final de semana a conferência de ministros do Sudeste, Centro-Oeste, desculpa, possibilitado por aquilo que Deus iniciou aqui há alguns anos atrás. E hoje tivemos aproximadamente 500 ministros ali reunidos, pastores auxiliares, ministros, professores do Remo. Olha que colheita gloriosa está acontecendo bem do nosso lado. Você faz parte disso. E não chegamos no fim, amém? E não estamos no reino de Deus para assistir os outros fazendo, porque da parte de Deus você também recebeu um dom. Tem algo em você especial que Deus distribuiu e Ele está com expectativa de ver isso frutificando. E é mais ou menos sobre isso que nós iremos ministrar hoje à noite, sobre entender a resposta que precisamos dar a Deus. Tem muitas pessoas aparentemente disponíveis, vamos dizer assim, debaixo onde a graça opera e se manifesta, mas não estão desfrutando dessa graça, porque não estão procedendo da forma adequada em dar a resposta que Deus espera. Muitas vezes chegamos a Deus por causa da nossa necessidade e ficamos numa condição penosa, achando que assim chamamos a atenção de Deus, quando na verdade o que chama a atenção de Deus é a nossa fé. Amém? Deus olha para a necessidade e tem compaixão, mas Deus olha para a nossa fé e tem ação. Só ter a compaixão de Deus não muda as nossas vidas, porque Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar e tu não quiseste. Então ele tinha compaixão, mas a compaixão dele não podia mudar aquele quadro. Mas quando Deus encontra fé, aí eu vou te dizer, Deus vai entrar na causa. Amém. Não importa qual é a grandeza da tua necessidade, eu te digo, apresente fé diante de Deus e Ele vai entrar na tua causa. Só introduzindo mais ou menos, me lembra aquela mulher que não tinha filhos, e o profeta, em consideração à vida piedosa dela, consagrada,
Deus respondeu àquela necessidade. Ele disse: daqui a um ano você vai estar amamentando. Ela teve um filho. Quando o filho chegou à idade mais ou menos de 8, 10 anos, disse que aquele filho ficou doente e morreu. Olha que perda, né? Olha, algo que ela sempre desejou, agora tinha e perdeu. Diz que ela pegou a criança, deitou na cama, no quarto onde o profeta ficava, e foi atrás do profeta. E quando as pessoas perguntaram para ela assim, amando do profeta, o profeta viu, identificar, é aquela mulher. Então o profeta mandou se antecipar a ela um moço perguntando: está tudo bem? Eu disse: não era uma boa oportunidade de fazer um choro, né? Um lamento, e se jogar no chão e dizer que desgraça. Pelo contrário, aquela mulher disse: está tudo bem. Às vezes tem pessoas que pensam: se eu disser que está tudo bem, Deus vai entender que está tudo bem e não vai fazer nada. Não, Deus conhece todas as coisas. Fé agrada a Deus. Mesmo no caos, mesmo em uma grande necessidade, a resposta daquela mulher foi: está tudo bem. Por que ela disse que está tudo bem? Porque ela sabia que Deus poderia resolver aquela situação. Então, nós vamos receber da parte de Deus hoje. Tem pessoas que precisam mudar o ânimo. Amém? Amém. Levantar a cabeça, aprumar os ombros e avançar para aquilo que Deus tem na tua vida. Não sei se você sabe, mas está prescrito a teu respeito: vida abundante. Amém. O preço foi pago. Eu só estou mesmo aguardando você receber e poder viver essa plenitude. Depende muito da tua resposta. Amém? Queria que você começasse comigo. Vou te ensinar um pouco. E o ensino é exatamente para estabelecer a nossa fé. E foi uma das coisas que mais Jesus fez, foi ensinar. E pelo ensino, a salvação, né, chegava para as pessoas. E salvação não é só o momento do novo nascimento. Estamos sendo salvos ainda. Amém? Haverá salvação na tua vida hoje, através da palavra que Deus quer trazer. Amém. Abre em Gênesis capítulo 4. Livro de Gênesis capítulo 4. Eu quero me deter apenas um versículo, não vou para a história. Eu só quero que você pegue esse esclarecimento que Deus está dando. É o próprio Deus que está trazendo essa justificativa ou essa explicação. Versículo 7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Amém. Você está comigo? Amém. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado bate à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Eu quero só que você se detenha aqui sobre proceder bem e proceder mal. Isso mostra para a gente que o céu nos avalia assim. Você está comigo? O céu nos avalia assim: proceder bem e proceder mal. Se a gente olhar aqui nesse texto ou no contexto, aqui não envolvia coisas mundanas, não. Festas mundanas, comportamento mundano. Isso era um culto, onde eles estavam oferecendo ofertas a Deus. Mas mesmo no cultuar e ofertar a Deus, tinha um procedendo bem e outro procedendo mal. Você está comigo? Proceder mal não é só estar lá no mundo e pecar. Às vezes a gente se guarda nesse pensamento: nada falta, eu estou fazendo tudo certo, porque eu estou na igreja. Você está comigo? Estou indo para os cultos. E a gente dá essa resposta e entende: da minha parte tudo está sendo feito. E começa a desenvolver aquele conceito sobre Deus. Deus não me ama, Deus não tem plano na minha vida, eu estou fazendo a minha parte e Deus não está respondendo. Mas se
A palavra apresenta essa condição. É possível proceder mal, mesmo querendo servir a Deus? Você está comigo? É possível proceder mal, mesmo querendo servir a Deus? Sim. Né? A gente precisa administrar, né? Porque o processo com Deus não se limita ao ato de se converter. Amém. Nós nos convertemos e entramos em uma situação e a gente experimentou. Houve mudança, houve graça, houve favor, houve ajuda da parte de Deus. E a gente continua a vida cristã, religiosa, muitas vezes limitado àquilo que aconteceu na nossa conversão, quando a gente deu uma resposta a Deus. E a gente passa agora a viver o dia a dia sem dar mais respostas a Deus. Você está comigo? Respondemos a Deus para nascer de novo, aí depois paramos de dar respostas favoráveis a Deus, que seria esse procedimento, proceder bem. Quem procede bem é aceito. O que fez, né? Porque na história você vai ver que um ficou alegre, satisfeito, animado, e o outro ficou cabisbaixo. Diz que caiu o semblante, né? É interessante que o tema, né, quando veio para mim hoje à noite, me veio essa palavra cabisbaixo. Eu até fui lá pegar a definição, acredito que ainda está até aqui. Cabisbaixo. Não, eu mudei para outra pesquisa, mas cabisbaixo é cabeça baixa. Você está comigo? É desanimado. É quando a gente está nesse estado de entrega. Quando a gente não está disposto a fazer nada. Então, nós temos aqui alguém que ficou com o semblante caído, cabisbaixo. E Deus diz: por que você está cabisbaixo? Deixa eu usar a expressão que veio ao coração. Por que você está de cabeça baixa? Por que caiu o teu semblante? Por que foi desativado o teu ânimo? Porque não tinha resultados. Certamente foi visto um resultado. Os personagens aqui é Abel e Caim. Quando a gente é aceito por Deus, há resultados. Você está comigo? Tem um resultado, irmãos, que eu destaco ele sobre todos. Talvez pessoas pensem que dinheiro é um resultado, bens é um resultado. Mas eu tenho um resultado que é o meu alvo principal. É força. Amém? É força, é ânimo. A Bíblia aponta para essa condição como um estado de saúde saudável. Tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. Esse é o estado que possibilita você alcançar as coisas grandes que Deus tem para você. Porque eu te asseguro, Deus não tem coisas pequenas para você. Você está comigo? Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos. Pelo poder que opera. Não é por a gente. Talvez você olhe seu contexto, sua história, e você diga: não, mas não há possibilidade. Não, é segundo o poder que opera em nosso favor. Eu te pergunto, Davi tinha alguma possibilidade natural de ser rei de Israel? Não somente rei, mas bem sucedido? Não. Desde a família, ele já estava numa categoria desqualificado. Você está comigo? Eu não sei qual era a história, alguns chegam até a dizer que ele não era filho legítimo de um casamento como os outros filhos, porque parece que ele não estava naquela primeira categoria de filhos, porque quando o profeta disse: chama os teus filhos, Davi não foi colocado. Você está comigo?
Depois que o profeta disse, não, o Senhor não aprovou nem desse. Não tem outro filho, não. Ah, tem um que está no campo. Olha a categoria que ele estava, aos olhos. Tinha algum futuro? Esse menino tinha alguma condição de ser rei de Israel? Mas por que ele foi? Por que ele conseguiu ser rei de Israel? E por que ele conseguiu ser tão bem sucedido? Por que ele conseguiu ter tanto sucesso? Já está claro, não era por coisas que ele tinha que possibilitava isso. É porque o poder de Deus teve a oportunidade de se associar com ele. Amém. E porque o poder de Deus teve a oportunidade de se associar com ele, ele conseguiu ser grande e fazer coisas grandes. Amém. Você está comigo, irmãos? Amém. Deus não chamou ninguém para ser pequeno. E quando eu falo isso, eu não estou falando de grandeza, de alcance. Eu estou falando dessa dignidade. De independente da posição que você ocupa, você ter bom ânimo, você ter cabeça erguida, você ter expectativa de você ser capaz, bom naquilo para o qual você é responsável. Amém. Você está comigo? Eu estou repetindo isso, me perdoe se você já ouviu, mas esse cuidado eu estou carregando, porque eu vim desse quadro. A Bíblia diz, naquilo que você foi ajudado, ajude outros. Eu saí de tão baixo que eu brinco dizendo, quando eu cheguei a 0, eu fiz uma festa. Porque já era um grande progresso. Né? Eu não tinha do interior, né? Ainda das limitações naturais, o diabo me atingiu com um complexo de inferioridade. E com 16 anos de idade, recebi de Deus essa instrução, vá para a igreja. Essa instrução. Cheguei na igreja, a mesma instrução. Esse povo é de Deus, fico no meio deles. Aleluia. Depois essa mesma instrução, que hoje eu sei, era o Espírito me guiando. Era esse ajudador me conduzindo. Nunca diga não a uma oportunidade. Por que Deus me deu essa instrução? Porque no meu perfil, na minha personalidade, atingida por esse complexo, era muito fácil se esquivar dos desafios, dizendo não posso, não sei. Então Deus se antecipou, colocando esse apontamento. Nunca diga não a uma oportunidade. Você está comigo? Então eu saí desse quadro. E eu ouvi um dia, eu acho que foi ouvindo uma ministração, eu não lembro se foi lendo ou ouvindo, me perdoe não poder dar o título, mas não foi da minha parte essa conclusão. Eu ouvi de uma pesquisa que uma universidade fez, e o propósito era apurar mesmo, ter um conhecimento do que acontece com o ser humano. E pesquisaram criancinhas de 5 anos. E a conclusão dessa pesquisa, 5.000 crianças, um número grande, dá para ter um resultado bem seguro. E concluíram que as crianças naquela faixa etária, eles demonstravam um alto índice, um coeficiente de inteligência muito alto, ao ponto de se achar ali 80% daquelas crianças evidenciava esse alto índice de capacidade intelectual. Repetiram essa pesquisa quando eles tinham 10 anos. E agora só 40% daquele mesmo grupo, é o mesmo grupo, só achou agora 40%, 50%. E repetiram com mais 5, eles tinham 15 anos, adolescentes. E nessa faixa etária, tiveram a surpresa que só entre 8 a 12% daquele grupo continuava evidenciando aquele potencial visto inicialmente em 80% do grupo. Qual foi a conclusão? Olha como é forte. A conclusão foi: ser incapaz é uma coisa que se aprende. Você está comigo? Ser incapaz não está no projeto original de Deus. Deus não chamou ninguém para ser incapaz. Amém. Alguém que se acha incapaz ou anda incapaz foi enganado no curso da vida, através das diversas situações, bullying,
Ô menino feio, que foi tirando a ousadia. Ô voz irritante. E a gente vai se colocando numa condição para a qual Deus não nos chamou. Isso é estratégia de Satanás, de nos tirar do jogo. Você está comigo? E eu te digo que tem dado certo na vida de muita gente, mas foi para isso que Deus decidiu trabalhar na sua vida. Deus decidiu te salvar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não cheguei no topo do que Deus tem para a minha vida. Eu acredito que eu estou menos da metade. Tem muita coisa que Deus ainda irá fazer. Eu acho que as maiores estão para frente. Mas eu saí desse quadro, de menos 3 mais ou menos. Mas Deus usou essas ferramentas. Ouse crer em mim. Fique do lado que eu digo, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, acredite. Proceda bem. Eu quero te dizer que fé é proceder bem. Incredulidade é proceder mal. Ter bom ânimo é proceder bem. Estar desanimado é proceder mal. Talvez você diga, mas o contexto da minha vida justifica. Eu vou te dizer, você está enganado. Você está enganado. E eu fico muito confortável porque eu não estou colocando sobre você um peso dizendo, se vira, você precisa mudar. Eu estou aqui para te dizer, tem uma unção, tem muito poder. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar. Aleluia. Evangelizar é trazer informações novas que você não conhecia. Amém. E que por meio dessas informações você pode se reposicionar. Por Deus, você é bom demais. Ei, sabe por que às vezes a gente se desqualifica? Porque a gente se compara. Deus não te deu e nem te chamou para fazer o que o outro faz, que você admira. Amém. Eu tenho carregado essa expressão, eu acredito que foi Deus que colocou na minha boca. Você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que outra pessoa para te substituir, ela teria muito trabalho. Quando você só precisa ser espontâneo por causa do dom e da unção que Ele te deu. Amém. Aí você diz, pastor, por que isso não aparece? Porque você está retraído. Porque no curso da vida você foi enganado. E você deu passos retrocedendo, que a Bíblia chama de timidez espiritual. A gente sabe o que é ser tímido na personalidade. Isso não é tão bom, mas não é tão danoso. Agora, a timidez espiritual, essa sim, vai comprometer você a receber. Vai comprometer você ser. Vai comprometer você responder o propósito. Aleluia. Lembra quando os discípulos chegaram para Jesus dizendo, Senhor, desperta, faz alguma coisa, como se só Jesus pudesse fazer. E Jesus se levantou e disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes iniciativa? Como é que não tendes fé? Eu te pergunto, os discípulos procederam bem ou mal? Mal. Tem muita gente cultuando, mas mesmo no culto estão procedendo mal. Você está comigo? Tem muitas pessoas frequentando a igreja, mas mesmo no frequentar a igreja está procedendo mal. Porque proceder bem não é só não fazer as coisas do mundo. Proceder bem é corresponder à ideia, ao plano, ao propósito de Deus, que Ele traz para a gente e apresenta no Evangelho. É por isso que quando ouvimos o Evangelho, não é para você se autoavaliar, e se eu faço parte ou não, isso é para mim ou não.
Quando você ouviu o Evangelho, diga amém, assim seja, eu creio. Amém, amém. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mas delibere a sua concordância. Eu creio, eu concordo, seja assim. E comece a ter aquilo como alvo, como meta para a sua vida. Não pense, amados, que ser retraído agrada a Deus. Você está comigo? O meu comportamento, como eu já te disse, mesmo crente, já com aí 6, 7 anos de vida cristã, envolvido no dia a dia da igreja, muita coisa não acontecia comigo. Isso me levou a uma frustração, quase eu me desviava. Porque eu pensava, eu estou na igreja, eu tenho cuidado de chegar na hora, eu sou dedicado, eu participo, eu ajudo, mas mesmo assim as coisas de Deus não pegam. Essa parte espiritual minha não desenvolve. Você está comigo? E eu pensava que era Deus que não ia com a minha cara, né? Era Deus que não tinha plano na minha vida. E tem muita gente enganado assim. Mas eu percebi, irmãos, que eu escolhi um estilo de vida, talvez por esse comportamento retraído. Eu era cauteloso demais. Fique comigo aqui. Cauteloso demais. O que é ser cauteloso demais? É preferir estar aquém, né, para uma margem de segurança. Às vezes levantar as mãos eu dizia, não, vá que isso seja carência, necessidade de serviço, é melhor não levantar as mãos. Cauteloso demais. Amém. Às vezes tinha necessidade de fazer alguma coisa, mas vá que não seja Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo e não houve dúvida sobre o meu batismo, porque houve uma manifestação de poder muito intensa. Amém. Mas mesmo depois de batizado, com essa manifestação tão intensa, eu passei 2 anos sem falar em línguas. Aí você pergunta por quê? Cautela demais. Eu pensava, vá que essas línguas não sejam de Deus. E eu pensava, Deus deve estar muito feliz comigo pela cautela, pela responsabilidade que eu tenho. Aí depois eu descobri que Deus aprova mais as pessoas que demonstram ousadia do que as pessoas recatadas. Você está comigo? Você vai ver Pedro cheio de precipitações. Pedro era o tipo de membro ou de ovelha que eu ia corrigir muito. E eu ia dizer, como diz lá no Nordeste, fica na tua. Pedro fala aqui, por quê? Precipitado. Senhor, se é tu mesmo, manda ele ter contigo. Senhor, que não te acontece essas coisas, e só recebendo aquelas correções. Se eu fosse Jesus, quando Pedro disse assim, se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo, eu tinha dito, fique na tua. Eu tinha corrigido, você é precipitado, Pedro. Mas não, Jesus botou mais fogo. Venha. Olha como ele gosta de ousadia. Ei, essa tua retração, que você pensa que essa cautela está fazendo você ser bem visto, isso pode ser proceder mal. Estou aqui para te dizer nesta noite, ser cauteloso demais pode ser proceder mal. Você está comigo? E é essa razão que você não tem sido aceito. Ou seja, as coisas não têm essa legalidade de entrar para operar em teu favor. Porque da parte de Deus, irmãos, eu posso te assegurar, Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus pensou em te salvar, era nessa intenção mesmo de te levantar. Fica comigo nessa instrução aqui. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 em diante, ele diz que ele concedeu os dons, né, ministeriais,
tendo em vista, olha o que ele tinha em vista. Olha quem era o alvo de Deus. Ele tinha em vista aperfeiçoar os santos. Fica comigo para ver se você está afinado na Bíblia. Até que alguns cheguem a uma perfeita varonilidade, a uma maturidade. É assim que a Bíblia diz? Me ajuda, é assim que a Bíblia diz? Não, a Bíblia não diz alguns. A Bíblia diz o quê? Todos. Agora eu te pergunto, se a Bíblia diz todos, envolve você? Com certeza. Até que todos cheguem aonde? Ao pleno. Deus não te chamou para ser mediano. Deus te chamou para o pleno. Todo filho de Deus está sendo esperado no pleno. Pleno conhecimento, perfeita varonilidade. Isso quer dizer estatura de varão perfeito. Deus trabalha para você chegar no máximo do seu potencial. Ei! Ânimo recobrado é a expectativa de Deus no final desse culto. Ânimo recobrado. Aleluia! Deus não chamou nenhum dos seus filhos para ser mediano. Ei, a nossa bênção, a Bíblia diz que aqueles que creem são abençoados com o crente ou com a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Eu te abençoarei extraordinariamente. A bênção do extraordinário. O que é a bênção do extraordinário? O que é ordinário? Comum. Amém? Comum. Você percebe como a gente saindo de -3, amém? Ser zero já é muita coisa. A gente vai cultivando essa mentalidade de limitação, e quando a gente se torna igual, a gente se acomoda. Como é que estão as coisas? Estão difíceis. E contigo? Está difícil também. Ordinário. Você está comigo? Porque é comum. E aí, quais são as suas expectativas? Rapaz, do jeito que a coisa vai, se manter vivo já está bom demais. Eu comungo com essa ideia. Ordinário. Deus decidiu entrar na tua vida para dar um up. Aleluia! Não é por aquilo que você tem, por aquilo que você pode, é por aquilo que Ele te propôs fazer. É esse adicional dele entrar na tua vida. Se Ele entra na tua vida, sendo Ele, né, todo poderoso, o que resulta? Tem um acréscimo aí. Ser extraordinário é não parar aqui. Amém? É entender, Deus pode mais. Agora, às vezes as pessoas atribuem, né, esse comportamento retraído à humildade. Porque Deus não é favorável à soberba. Eu não estou falando sobre soberba, sobre ostentar. Eu falo sobre José do Egito, né? José do Egito nasceu filho de Jacó, e quando criança, Deus deu sonhos. Fique comigo. Qual eram os sonhos que Deus deu para José? Eram sonhos que mostravam ele sendo pisado. Não, porque a vida e o mundo já traz essa parte. Era ele embaixo de condições subordinadas? Não. Deus queria alimentar nele uma visão, uma esperança, uma possibilidade. Aquele menino, deixa eu usar a palavra assim, foi afetado. Deus se antecipou a trazer para aquele menino uma visão. E a visão era de grandeza. A visão era, primeiro, sonho que ele teve, colhendo feixe com os irmãos. Feixes, um aglomerado de capim, né? Como se fosse aqui, olha um feixe aqui.
Só que os dedos eram maiores. E diz que esses feixes, como que ganharam vida, e os feixes dos irmãos se prostravam diante do feixe de José. Isso demonstra pequenez ou grandeza? Grandeza. Depois Deus, não satisfeito com esse, deu outro sonho. E no segundo, o sol, a lua e as estrelas faziam reverência a José. Eu te pergunto, Deus estava querendo dizer para ele, tu vai ser grande ou pequeno? Vem comigo, Deus estava comunicando algo para aquele menino. Eu acredito, essa foi a razão dele se colocar tão firme quando estava exposto não só a dificuldades, de não baixar a cabeça, de não mudar os seus valores, porque diz que ele foi excelente como escravo, ele foi excelente como prisioneiro. Isso mostra que ele carregava uma grandeza por dentro. Ele não ficou cabisbaixo, mesmo quando foi vendido pelos irmãos, porque Deus o alimentou com sonhos. Amém. Glória a Deus. Ele não ficou cabisbaixo quando foi preso, porque Deus o alimentou com sonhos. Amém. Agora eu te pergunto, o que Deus diria de José? Se ele dissesse assim, não, eu não quero muito não. Se eu tiver um pouquinho para mim, para minha família, eu fico satisfeito. Tem muito crente com essa linguagem, achando que Deus bate palma e diz, com humildade, isso pode ser proceder mal. Porque se José tivesse só um pouquinho para ele e para a sua família, o mundo antigo tinha perecido. Deus precisava que José se deixasse ter muito, para que ele pudesse socorrer o necessitado. Você percebe, irmãos, que a nossa vida, ela tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Ele nos convida a responder a isso. E eu te digo, responder isso é proceder bem. Não responder isso é proceder mal. Você está comigo? Eu te pergunto se há 40 anos atrás, eu estou celebrando muito essa data, porque eu tenho uma expectativa, né? A Bíblia mostra de 40 em 40, houve pelo menos José não, Moisés, ele teve 3 fases de 40, né? Então, eu cumpri a minha primeira fase. Fazem 40 anos que eu me converti, completei agora no dia 7 de abril. Então eu inaugurei uma nova fase, eu estou entrando numa nova fase. Amém? Imagine há 40 anos atrás, quando o Senhor me atraiu, vá para a igreja. Segunda instrução, fique no meio desse povo. Terceira instrução, nunca diga não a uma oportunidade. Deus estava me introduzindo. Você está comigo? Amém. Se eu tivesse dito não, eu sou humilde, eu não quero essas oportunidades não. Eu te pergunto, eu tinha procedido bem ou mal? Não. Me ajude, mal. E quando você procede mal, dá oportunidade a quem? Ao mal. Diz que o mal se aproxima, o mal bate a porta, o mal quer se associar. Tem muitas pessoas associadas com o mal, sem entender que assinou aquelas letrinhas pequenas do contrato, simplesmente por proceder mal. O que é proceder mal? É não responder o que Deus. Desculpa, fica tudo bem, né? Eu procedi mal agora, quero que eu volte. Só para ficar ilustrado aqui. Mas vou continuar procedendo bem na pregação. Pode deixar aí, vou. Fica tranquilo aí. Você está comigo? Amém. Tem muitas pessoas que elas estão retraídas à expectativa que Deus tem na vida delas. Então, certamente tem esse alvo aqui hoje à noite, não sei quantos são nem quem é. Mas me veio essa pergunta e foi a primeira coisa que eu anotei sobre a pregação
aqui. Isso aconteceu ainda ontem ou antes de ontem. Me veio isso e eu anotei, e talvez fosse o tema da minha pregação. Se você tivesse a oportunidade de começar de novo, o que você faria? Parece que Deus está querendo resetar. Você está comigo? Esse passado pesado que te condena, que te limita, que te incomoda. E Deus está dizendo, se você tivesse a oportunidade de começar de novo, o que você faria? Me veio também o texto, né? Abre lá, estou em fase de conclusão, por isso que fique bem adaptado. Deus tem um alvo certo. Talvez se deixasse a minha escolha, eu ia pregar hoje sobre crescimento, sobre prosperidade. Mas Deus não está querendo deixar ninguém para trás. Amém. Você está comigo? Amém. Está interessado em te inserir no plano e no propósito? Você que tem muita fé, irmãos. Amém. Não vou nem chegar desse lado aí mais. Mas vou beber água. Você está comigo? O texto: 2 discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles eram discípulos, eram seguidores de Jesus, eram pessoas que conviveram com aquela realidade de milagres, de sabedoria, de poder. Mas com a morte, né, de Jesus, 2 deles estavam a caminho. Que caminho era esse da desistência? Eles estavam possuídos de desânimo. Eles estavam cabisbaixos. Crentes, porém desanimados. Crentes, porém não ativos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. Qual era a ordem de Jesus? Vá para onde? Qual era a cidade que ele mandou? Vá para a cidade de Jerusalém e espere lá. Porque é de lá que começa. Amém? É lá o meu encontro. É lá onde vou recepcioná-los no reino de Deus, no novo nascimento. É de lá que vamos estabelecer e de prego o evangelho, começando por Jerusalém. Então diz que eles decidiram ficar distante de Jerusalém. Isso quer dizer, não está na vontade de Deus. E tem pessoas aqui que estão frequentando essa igreja, estão ligadas à denominação, mas estão distantes do propósito que Deus tem para a sua vida. Você não é um consumidor. Deus não pensou em você só para receber. No reino de Deus não dá certo a gente ter a expectativa só de receber. Chega um momento que essa condição fica saturada. Porque no reino de Deus é dar e dar-se-vos-á. E eu te digo, não estou falando de dinheiro. Você está comigo? Amém. A Bíblia diz que Deus nos capacitou, e é mais ou menos assim. A gente ouviu ontem, hoje de manhã na conferência, o ministro dizendo que cada um de nós nasce com uma frequência. A gente tem uma frequência que faz a gente pegar determinadas coisas como necessidades de participar, de ser ativo. Ele apontou algumas coisas. Tem pessoas que são sensíveis ao Espírito, às manifestações do Espírito, talvez aqueles que nós chamaríamos, temos chamado profético. Essas pessoas têm uma sensibilidade. Tem outras que estão chamadas e têm uma sensibilidade para as necessidades humanas. É aquilo que nós identificamos como assistência social. Tem pessoas que são movidas por compaixão. Janaína, minha esposa, ela não pode ver uma criança na rua que ela se sente desconfortável, com aquela urgência de fazer alguma coisa. É a frequência dela.
Cada um de nós nasce com algo do caráter, da personalidade de Deus, porque nós somos filhos de Deus. O DNA de Deus está na gente. Aleluia. A gente não é só essa bola de carne comum que come, bebe e se relaciona socialmente. Somos o Espírito. Amém. A gente veio de Deus. A nossa parte espiritual é a principal, é o que dá sentido às coisas. Glória a Deus. Você está comigo? Amém. A Bíblia diz que Deus tem expectativa. A fala é mais ou menos essa: não foram vocês que escolheram, foi eu que escolhi e designei. Há um desígnio. Amém. Aleluia. Nós tivemos aqui um louvor. E eu te digo, quem toca teclado, havia uma expectativa para o culto hoje à noite, um desígnio para ele tocar esse instrumento que contribuiu para uma harmonia no louvor. Havia um desígnio para aquilo. Quando sabe que a forma de tocar a bateria difere da forma de tocar teclado? Mas há um desígnio para o violão, o baixo, cada um com regras diferentes, procedimentos diferentes, forma de execução diferente, mas designados. E no ajuntamento, uma harmonia, uma música, um serviço, um resultado. Amém. Agora imagine se o baterista dissesse assim: não, o que eu faço não é tão importante, é só batidas, e não viesse. Eu te digo, a banda nem seria mais banda, seria agora um quarto, um quarteto. Você está comigo? Eu digo, faria falta? Então, quando está designado, se não corresponde, falta. Você foi designado para ocupar um lugar. A tua omissão faz falta. É por isso que Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, antes eu escolhi e eu designei. Para que você vá e dê fruto, ou seja, atue. É que aconteça através de você. Eu te pergunto, tem acontecido algo através de você? Ou você vem para a igreja só para receber? Eu vou para a igreja só para receber. No reino de Deus, isso não tem legalidade. No reino de Deus é dar e dar-se-vos-á. Tem muitas pessoas obstruindo as bênçãos destinadas, porque elas não estão correspondendo aos requisitos. Qual é o requisito? Dar. Estou falando de dinheiro, estou falando do dom, da vocação, da unção que você carrega. Aleluia. Que direito eu tinha de dizer: eu não quero pregar? Que direito eu tenho de fazer uma opção, de ser diferente do que eu sou hoje nas responsabilidades? Eu gosto de ficar em casa, eu quero ficar em casa. Eu quero estar com a minha família mais confortável e mudar a rota da minha vida, alheio ao que Deus pensa a meu respeito. Tem pessoas que erram pensando assim. É porque os vocacionados, aqueles que estão chamados nos 5 dons ministeriais, esses não têm escolha. Ei, eu vim aqui para me vingar hoje. Brincadeira. Eu vim aqui para dizer, com você também não tem escolha. Naquilo para o qual Deus te designou, Deus espera o fruto, o resultado, Aleluia. a evidência, a manifestação. Vou te dizer, não vai dar certo essa omissão. Não vai dar certo ser retraído. Você está comigo? Amém. Eu sei que pastor, estou no final. Eu não vou nem ler esse texto mais agora. Quero que você vá para... Vou terminar. Ageu. Achou?
Lá em Ageu, no capítulo 1, quero te mostrar algo aqui interessante. Versículo 2. Ageu 1, 2. Coloca aqui. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor. Diga, é Deus. É Deus. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, olha, a gente está tendo a oportunidade de saber o que Deus escuta no céu. Olha que privilégio. Estamos tendo a oportunidade de como as coisas chegam aos ouvidos de Deus no céu. Esse povo diz o quê? Não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que Deus está ouvindo? Pessoas dizendo assim, não veio ainda o tempo de me envolver. Tem muita gente com poderes na sua agenda. Não veio ainda o tempo de me envolver. Tem pessoas adiando demais. Eles usam da igreja só para receber. Mas eles não entendem, eu sou parte da igreja. Tem algo que Deus dividiu comigo na igreja. Tem algo na igreja que quem carrega sou eu. E se você não botar isso em manifestação, isso é defraudar. Eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre o dom e o talento. Deus colocou na sua vida. Meus irmãos, não vai dar certo essa omissão. Deus escuta essa justificativa. Qual é a justificativa? Ainda não é tempo de me envolver. E ela continua, vamos mais. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, coloca o próximo. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Que quer dizer casas bem acabadas, enquanto a minha permanece em ruínas? O que Deus está dizendo? É tempo de vocês se envolverem nas coisas de vocês, ao ponto de acabar bem direitinho, mas as minhas ficam ao relento. Só que mesmo jeito que vocês estão ficando com raiva, não. Eu vim aqui tão boa vontade de te ajudar como teu irmão mais velho, já ver tua vida decolando, você assim. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu te digo, você vai ser muito feliz servindo a Deus. Amém. Porque é onde a vida flui plenamente. É onde faz sentido viver bem. Oh, aleluia. Deus está dizendo, não é tempo? E acaso é tempo de se envolver com as coisas de vocês? Ao ponto de ter elas bem acabadas? Cuidado, irmãos, com essa desculpa que a gente dá. Eu não tenho tempo. Primeiro as minhas coisas. Ah, só não me envolvo porque minhas coisas, não. Aí coloca mais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ou seja, veja seu histórico. Veja como tem sido as suas escolhas. Veja como tem sido a sua resposta. Coloca mais. Tende semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar no saco furado. A maioria das pessoas escuta esse versículo e diz, é assim mesmo, pastor, o mundo está assim. A gente trabalha, é mesmo que está botando no saco furado. A gente come, mas não satisfaz. Ou seja, essa insatisfação de uma carência eterna. E a gente pensa, é porque as coisas estão difíceis mesmo. Ei, eu vim aqui te alertar. Isso não é um padrão que Deus está dizendo que a vida é assim. Deus está dizendo, essa é a consequência daqueles que estão adiando, daqueles que estão ficando isentos de envolvimento. É uma escolha louca, é uma escolha que traz consequências eternas, que não só começa aqui, mas nos acompanha. Eu estou aqui como teu irmão mais velho. Você não tem o direito de se esquivar.
daquilo para o qual Deus te designou. Aleluia. Você está comigo? Amém. E não é uma carga que eu estou colocando sobre você, não. Eu estou te libertando. Eu estou te dando a oportunidade de você responder o chamado, que é tão exclusivo. Aquilo que eu disse no começo. Você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que outra pessoa para te substituir vai ter muito trabalho. Todo mundo tem que pregar para ser bom. Você está comigo? Tem algo que você carrega. Tem algo que você faz. Você está comigo? Tem algo que na sua forma de fazer manifesta o céu. Finalizo com esse testemunho. Um dia terminei de ministrar na igreja, a igreja sede é grande, lá na Campina Grande. E quando eu terminei, estava concentrado numa pessoa, ou em mais de um atendendo aqui no púlpito, enquanto eu vi um grupo insistindo em ficar ali. E quando eu terminei, alguém gritou, pastor. E eu me dirigi àquele grupo, até pensando que eles vão elogiar a mensagem. E quando eu cheguei próximo, eles disseram assim, era um membro da igreja. Ele disse, pastor, essa família está nos visitando, pai, mãe e filhos. E o pai disse assim, pastor, eu estou maravilhado. Peço até desculpa, porque nem consegui prestar atenção à mensagem. Então não foi a palavra que abençoou a vida dele. Ele disse assim, a forma como eu fui recebido no trânsito me impactou tanto que até agora eu estou constrangido com o que acontece nessa igreja. Glória a Deus. Eu te pergunto, qual foi o dom que alcançou aquela família? Não foi o pastor, não foi a pregação, foi alguém servindo, até mal interpretado. Lá no Nordeste recebe o nome de flanelinha. Quem fica na rua tomando canto dos carros. Só que na igreja não tem flanelinha. Amém. Na igreja tem ministros, amém, que servem ao Senhor com o dom que recebeu. Não importa qual é a sua colocação. Você só precisa ser medida cheia naquilo para o qual Deus te confiou. Eu te pergunto, você vai responder o seu chamado? Amém. Você vai insistir nessa posição de consumidor. Eu quero receber, eu quero receber. Um dia satura. Um dia não tem mais legalidade. Um dia não vem mais. Mas quando você entende o seu propósito, Ele me designou para frutificar. Em que eu vou frutificar? Naquilo para o qual eu fui chamado. Eu pastoreei muito tempo sem título. Eu nem tinha título na igreja. Mas tinha unção. E como eu pastoreei sem igreja? Sendo atencioso com as pessoas. Muitas vezes eu chegava na igreja e percebia aquela pessoa não está bem. E eu chegava do lado dela, se fosse um homem, batia na perna dele, e aí, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Ah, pastor, irmão, está precisando? Não está bom não, estou com isso. Posso fazer uma visita a você? Posso. Eu não era pastor. Eu não tinha um título. Nem estava escalado. Mas entendia, Deus me confiou algo. E eu sou devedor. Eu preciso colocar o meu dom a serviço. É sobre isso que eu estou te ensinando hoje à noite. Você é ungido. Você carrega o chamado. Amém. Não importa se é de culto, se é socorro, se é da reconciliação. Você só precisa entender. Eu não estou na igreja só para receber. É o teu dar que abre a porta para o receber. Dar e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Levanta a tua mão, Pai, ministrei tua palavra como percebi no meu coração. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. E essa oportunidade que você está dando para pessoas, se pudesse começar de novo, fazer vereda direito para os nossos pés. Eu declaro paz nessa consagração. Amém. Obrigado por teu amor, Amém. alcançando a atenção. E essa consagração espontânea se levantando. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou insistir nesse desvio. Eu decido me doar.
Acorde, Senhor, Amém. corações dispostos a mudar. Aleluia. Eu declaro, o seu semblante não vai ser mais caído. Eu declaro um reposicionamento, eu declaro uma unção vindo para cobrir essa consagração. Amém. E você se levanta hoje com bom ânimo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Esse dia é a inauguração Aleluia. de um novo começo. Aleluia. na tua vida. Aleluia, Pai. Obrigado. Haverá graça, unção, favor, sabedoria, ousadia. Aleluia. Persevera nisso. No começo, só você vai ver a diferença. Só você vai identificar alguma coisa está mudando. Mas eu te digo, logo, logo, pessoas vão olhar e vão te dizer, eu vejo mudança em você. Amém. Eu te abençoo em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero que você